Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o circuito equivalente de Thevenin com fontes dependentes. São aquelas que são dependentes de variáveis, fontes de tensão dependentes de corrente, fontes de tensão dependentes de tensão, fontes de corrente dependentes de corrente ou fontes de corrente dependentes de tensão. Nós já falamos sobre fontes dependentes e também já falamos sobre o circuito equivalente de Thevenin com fontes independentes. Então, aconselho a assistir esses dois vídeos antes de assistir este aqui. Como já falamos antes, o objetivo do circuito equivalente de Thevenin é de simplificar circuitos do ponto de vista destes dois terminais. Então, eu tenho aqui uma resistência de Thevenin e o valor da tensão de Thevenin. Nosso objetivo é que qualquer circuito linear pode ser simplificado a esses dois elementos. Então, o circuito linear também engloba as fontes dependentes de tensão ou de corrente. Os terminais aqui, eu vou chamar aqui de terminais A e B, pode ser aqui positivo ou negativo. O nome dos terminais vocês dão. A gente tem a nossa tensão de circuito aberto. Então, a gente encontra, a partir do circuito original, o valor da tensão de circuito aberto. Então, esse vai ser o próprio valor da tensão de Thevenin. Já para calcular o valor da resistência de Thevenin, a gente mostrou dois métodos. O primeiro método é colocar em curto o terminal, então coloca aqui um curto entre o terminal A e B, e determina o valor da corrente de curto, e aí o valor da resistência de Thevenin vai ser a relação entre a tensão de Thevenin e essa corrente de curto calculada. Isso foi explicado em outro vídeo. Ou então, para calcular o valor da resistência de Thevenin, um método alternativo muito mais fácil é a partir da eliminação das fontes independentes. Então, quando você elimina uma fonte independente de tensão, significa colocar em curto-circuito essa fonte, e uma fonte independente de corrente significa deixar em circuito aberto. Como que a gente resolve um circuito com fontes dependentes? Se as fontes forem dependentes, a gente não pode simplesmente matar a fonte. Que eu tenho uma fonte dependente, uma fonte de tensão, que depende dessa variável Ix. A variável X é uma corrente que passa no resistor de 50. Então, como que eu faço o cálculo da tensão de Thevenin e o cálculo da resistência de Thevenin, considerando que agora no circuito eu tenho fontes dependentes? Para calcular a tensão de Thevenin, é bem simples. Continua sendo o valor da tensão de circuito aberto. O valor da tensão de circuito aberto é a nossa tensão de Thevenin. Quando eu faço o equacionamento aqui, eu verifico que tensão de circuito aberto não teria corrente circulando aqui, né, 0 amperes, não teria tensão sobre essa resistência de 12 ohms. A tensão de Thevenin é a própria tensão aqui sobre o resistor de 50. E eu verifico que posso equacionar ela à vontade, independente do método aqui que eu utilizar. Vocês vão encontrar, neste caso, a tensão de Thevenin igual a zero. V de Thevenin igual a 0 volts. Na realidade, qualquer equação que vocês fizerem, vocês sempre vão encontrar uma relação de equação que é a seguinte: 0 é igual a zero. Podem tentar por qualquer método. Método da análise nodal, método das correntes de malha, não importa. Sempre vai encontrar uma equação aqui como essa: 0 igual a zero. Ou VTH é igual a VTH. Não importa. Por que isso? Na prática, toda vez que vocês chegarem aqui, vocês veem que esse circuito ele tem fontes dependentes. Não tem nenhuma fonte independente. Só por esse motivo, a tensão de Thevenin eu já posso afirmar que vale zero. A resposta para a tensão de Thevenin, 0 volts. Quanto que vale a resistência de Thevenin? Eu não posso matar as fontes, como já falei antes, porque aqui eu tenho fontes dependentes. Então, se as fontes forem dependentes, a gente tem que achar uma relação matemática para a tensão entre os terminais usando uma fonte auxiliar e a corrente que passa por essa fonte. Então, a gente já encontrou aqui que a tensão de Thevenin é igual a 0 volts, porque não tem nenhuma fonte independente nesse circuito. Agora, para achar a resistência de Thevenin, eu vou colocar aqui uma fonte auxiliar de tensão. Então, vou chamar essa fonte de VT, tensão de teste, por exemplo. E a corrente que sai dessa fonte
é a corrente IT. O valor da resistência de Thevenin vai ser a relação dessa fonte em relação a essa corrente. Bom, para resolver então esse circuito, vou utilizar o método da tensão nodal, né, análise dos nós. Vou chamar aqui de tensão VA, tensão VB, aqui em relação ao terra. Lembrando que aqui existe a nossa fonte auxiliar de valor VT e corrente que sai, valor IT. A gente já calculou o valor da tensão de Thevenin e agora o nosso objetivo é calcular a relação VT sobre IT utilizando o circuito original. Primeira equação aqui da análise nodal. Vou equacionar aqui as correntes entrando ou saindo, né? Vou começar aqui com as correntes saindo do nó. Então, a corrente aqui, VA menos V0 sobre 50, mais VA menos VB sobre 10, mais VA mais 7x sobre 5 igual a 0. Então, primeira equação do nó 1. Segunda equação do nó 2 vai ser o VB. Então, tomei as correntes saindo do nó, tá? Todas elas saindo do nó. Então, VB menos VA sobre 10, mais VB menos 0 sobre 50, mais VB menos VT sobre 12, igual a 0. É a segunda equação do segundo nó. Perceba aqui que eu tenho duas equações e 4 incógnitas. Eu preciso achar o valor para Ix e para VT. Para Ix, eu posso equacionar aqui diretamente esse valor aqui da corrente sobre o resistor de 50 ohms. Então, nossa terceira equação vai ser o valor de Ix igual a VB sobre 50. Nossa quarta equação, vou relacionar aqui as tensões VB e VT em relação a essa corrente IT. Então, nossa quarta equação nos diz que IT é igual ao valor da tensão VT menos VB sobre 12. Daqui eu tiro também que 12 IT é igual a VT menos VB. E daqui eu tiro que VB é igual a VT menos 12 IT. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 equações com 4 incógnitas. A partir ali da primeira relação, então a primeira equação 1, resolvendo ela, posso aqui já colocar VA sobre 50 mais 5VA menos 5VB sobre 50, substituir, né, a equação 3 aqui em 1, substituir o valor de x, 10 VA mais 70 VB sobre 50 sobre 50. Então, eu substituí a equação e também já fiz um mínimo aqui, né? Tudo isso é igual a 0. Resolvendo a equação, 16VA menos 5VB mais 7VB sobre 5 é igual a 0. Depois, 80 VA menos 10 VB é igual a 0. Depois, 40 VA menos 9 VB é igual a 0. Daqui eu tiro VA é igual a VB vezes 9 sobre 40. Então, relação de VA e VB. A equação 2, a partir da equação 2, simplificando, né? A equação 2, tirando o mínimo aqui, multiplicando por 50 vezes 12 vezes 10 e divididos por 10, vou ter aqui 600 VB menos VA, 600 VB menos VA, mais 120. Então, multiplico tudo e divido por 50, vai dar 120 VB, mais agora 500, né? 50 vezes 10 divididos por 12 vezes 12, né? Vai dar 500 VB menos VT. Tudo isso é igual a 0.
Bom, simplificando aqui, dividido por 10, dividido por 2 também, VB, então dividir por 20 aqui, todos os termos da equação, 6VB menos 25VB menos VT igual a 0. Agora eu vou resolver aqui para VA, vai dar menos 30VA. Resolver para VB vai dar 61VB menos 25VT igual a 0. Substituindo aqui o valor da equação 4, né? Substituindo o valor de VB, né? E também o valor desse resultado aqui, que é a nossa equação 5, né? Então, vou usar as duas equações agora para substituir. Posso começar aqui com a 5, vai ser menos 30 vezes 9VB sobre 40, mais 61VB menos 25VT igual a 0, que eu posso cortar o 10, né? A multiplicação desses dois vai dar menos 27VB. Vou multiplicar aqui por 4, vai dar 244VB. Por 4 aqui vai dar 100VT igual a 0. Somando aqui os valores de VB, vai ter 217VB, né? Menos 100VT igual a 0. Substituindo aqui o valor da equação 4, vai dar 217 vezes VT menos 12IT, menos 100VT igual a 0. E aqui, simplificando mais um pouquinho, aliás, 117VT é igual a 217 vezes 12 IT, passando para o outro lado, VT sobre IT, que é a nossa resistência de Thevenin, será igual a 217 vezes 12 sobre 117, isso será igual a 22,2564 ohms. Então, o valor da nossa resistência de Thevenin é este valor calculado. Agora eu vou fazer a simulação deste circuito no PSIM, do circuito original, e do circuito que eu calculei, o equivalente, e vamos verificar os resultados. Vou colocar o link do PSIM versão demo, né, na descrição do vídeo. Bom, finalizamos aqui o processo de montagem do circuito. Percebo aqui que eu coloquei essa fonte de tensão controlada por corrente, né, com ganho de 7, daí eu tenho que fazer a conexão aqui dos terminais de controle no resistor de 50 ohms. Como o equivalente Thevenin tem aqui a tensão zero, né, o valor da tensão de Thevenin é zero, se eu colocar somente uma resistência aqui, a corrente, ou aqui, a corrente vai ser zero. Então, eu vou colocar aqui uma carga diferente, vou colocar uma carga com resistor e com uma fonte de tensão. Vou jogar aqui o resistor, uma fonte independente de tensão, valor de 100 volts da fonte, e o valor do resistor é de 12 volts. Vou jogar essa mesma carga no nosso equivalente de Thevenin calculado. Vou colocar aqui um flag para corrente que passa no resistor e esse é o mesmo flag que eu vou colocar no resistor do circuito equivalente de Thevenin. Simular, vou mostrar aqui o valor da resistência e em outra curva vou adicionar aqui o valor da segunda resistência. Tá? Percebam que é o mesmo valor aqui medido. É um valor de menos 2,92 amperes, tanto para o circuito
original quanto para o circuito coequivalente de TVNAN. Eu utilizei esse software aqui, que é o PSIM. Eu vou colocar o link da loja online, né, do software PSIM, o valor ele é pago, não é um software gratuito, porém tem versão demo, demonstração que pode ser utilizado para vocês testarem aqui esse circuito. Então é isso, obrigada por ter assistido o vídeo, se você gostou, inscreva-se no canal.